Pessoas arrogantes têm como comportamento a vontade de se exibir de uma maneira prepotente e com desprezo em relação aos outros. Tanto é que o sinônimo de arrogância é orgulho ostensivo, soberba e altivez. É correto deixar as pessoas levarem adiante suas próprias arrogâncias? Ou é arrogância procurar corrigir a arrogância de outros? Antes de começar a responder a pergunta, eu vou rapidamente pegar aqui o livro Vivendo Sem Estresse. Parte da resposta para essa pergunta consta nesse livro aqui, Vivendo Sem Estresse, mas as pessoas arrogantes, de fato, acabam incomodando bastante. É muito mais fácil a gente achar a arrogância no outro do que em nós mesmos. É muito mais fácil eu dizer que alguém é arrogante, é muito mais fácil eu identificar que alguém é arrogante do que eu me identificar como arrogante. Eu me identificar como arrogante, ou eu refletir ou avaliar que eu tive uma postura arrogante é extremamente difícil. É muito mais fácil a gente encontrar a arrogância dos outros. Em relação à sua primeira pergunta, é correto deixar as pessoas levarem adiante suas próprias arrogâncias? O fato é, a gente não tem o que fazer para evitar que uma pessoa seja arrogante. Você não vai salvar a pessoa da arrogância dela. A gente não consegue mudar os outros. Aqui no livro Vivendo Sem Estresse, o mestre Okawa, ele explica como lidar com pessoas orgulhosas ou pessoas egoístas, que é um sinônimo de arrogância. Então, se você for muito direto com a pessoa que é egoísta ou com a pessoa que é arrogante, se você já der na lata, inclusive dar na lata ou ser direto não é bom em nenhum caso. Mesmo uma pessoa que não seja arrogante, se você quer corrigir essa pessoa, você quer mostrar um defeito dela, ir direto ao ponto, aí ao contrário aqui do programa, você ir na lata, você falar o que você quer falar, ou se você for muito direto, vai gerar problema, mesmo que a pessoa não seja arrogante. Conversar com alguém, você instruir alguém, você corrigir o erro de alguém, é muito similar a ir ao barbeiro. As mulheres aqui não vão, mas vocês tenham em mente a imagem. Quando uma pessoa vai ao barbeiro, eu, por exemplo, como vocês podem ver, raramente vou, o barbeiro não chega com a lâmina de barbear e passa na pele, porque isso aí vai machucar o cliente. O que ele faz? Ele passa uma espuma de barbear, ele esquenta ali a região para deixar o pelo mais macio, mais fácil de ser removido, para não machucar a pele. Depois desse tratamento, ele remove os pelos. Você falar com uma pessoa, você tem que ter esse pré-tratamento. Você tem que... Não adianta você ir direto na pessoa, não adianta você querer já cortar a barba. Você tem que conversar, mostrar as qualidades e, indiretamente, você mostrar um defeito ou uma arrogância da pessoa. Então, no livro Vivendo Sem Estresse, esse livro aqui, o mestre Okawa aborda esse assunto. O mestre Okawa ensina o seguinte: o título da sessão é Manter uma distância saudável. Como se dar bem com uma pessoa egoísta. Esse é o objetivo desse capítulo, você se dar bem com uma pessoa egoísta. A maioria das pessoas que causam dores nos relacionamentos são as pessoas egoístas. São aquelas pessoas que a gente fala, essa aí é difícil de lidar. São pessoas que têm a mente muito cristalizada e parece que nunca vão mudar a maneira de pensar. É aquela pessoa, a mente está cristalizada ali, não muda por nada. E muitas vezes a gente não consegue evitar esse tipo de pessoa, porque elas estão em todo lugar. Na nossa família, no ambiente de trabalho, tudo quanto é lugar, esse tipo de pessoa egoísta e orgulhosa existe. Nós podemos ser uma delas, por exemplo. Para que
essa relação não cause dor de cabeça, é necessário que essa própria pessoa egoísta perceba os erros dela, sem você ensinar. Você tem que ensinar a pessoa sem ela perceber que ela está sendo ensinada. É igual aquela história, todo mundo quer comprar alguma coisa, mas ninguém quer que alguém venda a ela. É a mesma coisa. Uma pessoa egoísta, uma pessoa arrogante, dificilmente ela vai admitir que ela está errada. E assim o faz mais de 90% das pessoas. Nós, instintivamente, não queremos admitir que estamos errados. A gente tem um mecanismo de autoproteção que nos impulsiona a sempre estarmos corretos. Se você mostra para alguém que a pessoa está errada, ela vai reagir com violência, com agressividade. Quanto mais egoísta a pessoa, mais agressiva ela vai ser. Por isso, cuidado em você ser muito direto quando você vai corrigir o erro de alguém. As pessoas egocêntricas podem mudar a mentalidade, desde que elas mesmas descubram que estão erradas. Quando a pessoa descobre que ela errou, não foi você que ensinou, não foi você que apontou, ela descobriu. Aí, então, ela consegue corrigir os próprios erros. O que a gente deve fazer, então, a sua pergunta é se é correto deixar as pessoas levar adiante suas próprias arrogâncias. Correto não é, mas se você quiser mudar isso, faça com que a pessoa entenda que ela está errada, sem ensinar isso a ela. De uma forma delicada, dando voltas, você aí vai da sua habilidade mostrar essa pessoa que ela está errada. Dessa forma, ninguém sairá ferido. O que pode estragar o seu relacionamento com esse tipo de pessoa é forçar essa pessoa a se desculpar. Aí já era. Se você forçar uma pessoa orgulhosa a se desculpar, é o fim do planeta. Ela não pode, de forma alguma, entender que ela errou, ou entender que você está mostrando que ela errou, ou pedir desculpas. A pessoa arrogante, orgulhosa, se ela tiver que pedir desculpa, acaba aquele relacionamento. Você apertou o botãozinho da explosão. Muito cuidado. Esse tipo de repreensão feita a uma pessoa orgulhosa pode levá-la a ter uma reação exaltada e arruinar o relacionamento. A melhor forma, então, a melhor abordagem é você oferecer dicas para que a própria pessoa perceba os seus erros. É assim que você resolve. Você fornece dicas para que a própria pessoa perceba os erros. Essa pode ser uma abordagem muito sutil e sofisticada. Então, assim que você consegue lidar com esse tipo de pessoa. A sua outra pergunta é arrogância procurar corrigir a arrogância de outros? Essa aí é uma linha tênue. É uma linha tênue de você ser arrogante porque você quer corrigir a arrogância dos outros, ou se você quer corrigir a arrogância dos outros porque você quer o melhor para a pessoa, ou porque você está se sentindo ferido devido à arrogância dessa pessoa. Nem todos os casos é arrogância. Tem hora que é correta a sua decisão de corrigir a arrogância do outro. Mas é muito tênue a linha entre você ser arrogante tentando corrigir a arrogância dos outros ou você, de fato, querer ajudar essa pessoa. Antes de você fazer algo, falar algo para alguém que você considera arrogante, pense muito bem. Pondere. A ponderação é uma salvação. Se você pense em falar alguma coisa para alguém, você quer corrigir aquela pessoa, espera até amanhã. Calma. Chegou amanhã, espera de novo. Uns 2, 3 dias aí, pensando, ponderando se vale a pena ou não. Se você souber esperar esse período, então a probabilidade de você acertar é maior. Mas se você for no susto ou for ali no imediatismo, a chance da errada é muito grande. Um complemento à resposta, continuando aqui no livro
Vivendo Sem Estresse, o mestre diz: proteja-se ao lidar com pessoas que tentam impor suas ideias. Eu acho que isso é muito comum hoje, ainda mais nessa sociedade globalizada que a gente vive, nessa sociedade em que qualquer um expressa sua opinião a qualquer momento e as pessoas te acham a toda hora. Eu acredito que esse tópico possa ajudar vocês. Uma das características dos egocêntricos é que eles tentam impor as opiniões deles em você. O egocêntrico, ele sempre está tentando impor a opinião dele. Ele não te deixa falar, ele não deixa você pensar, ele não deixa você expressar a sua opinião. O egocêntrico, ele sempre vai goela abaixo mesmo. Como lidar, então, com essa pressão indesejada que as pessoas egocêntricas têm, fazem essa pressão para que você aceite o ponto de vista dela? É necessário que você imponha limites e estabeleça uma relação saudável, uma distância saudável nessa relação. Você tem que colocar um limite e uma distância na relação. Com isso, você vai evitar problemas. É necessário que você seja independente. Os relacionamentos terminam quando um lado tenta dominar completamente o outro. Quando um lado tenta dominar o outro, quando um lado não respeitar mais o outro, não ouvir mais o outro, então é o fim do relacionamento. Quando você lida com pessoa egocêntrica e egoísta, impõe um limite. Limite, você vai falar até aqui. E uma distância no relacionamento. Não se exponha demais, não dê intimidade. Aí você vai trazer saúde para esse relacionamento. Você pode pensar o seguinte: vou permitir a entrada das opiniões dessa pessoa, mas até certo ponto. Passando desse ponto, ela estará invadindo o meu espaço pessoal, que é meu território particular. Não posso dar permissão para que alguém mude ou controle esse meu espaço. É assim que você regula essa distância nesse relacionamento. Eu vou repetir, porque esse ponto é muito importante. Vou permitir a entrada das opiniões dessa pessoa, mas até certo ponto. Passando desse ponto, ela estará invadindo o meu espaço pessoal, que é meu território particular. Não posso dar permissão para que alguém mude ou controle esse meu espaço. Aí você está conseguindo desenhar uma linha com limites. Aí você consegue ter paz enquanto convive com pessoas egoístas. A independência mútua e uma distância saudável são os segredos para um relacionamento duradouro. Então, essas são as dicas que o Mestre Okal nos concede aqui no livro Vivendo Sem Estresse. Isso nos ajuda no cotidiano, principalmente essa parte de você conseguir colocar uma distância nos relacionamentos e limites. Desse assunto, por exemplo, da minha vida particular, das minhas decisões, ninguém vai opinar. Pronto, você deixa isso claro. Coloca uma distância saudável, mesmo que o relacionamento seja raso, ele vai continuar existindo.